2-2, 2-2, 5-2 pro Flamengo. 5-2 pro Flamengo. Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo tem sido placares apertados, muitos empates nos últimos 10 anos, né? 5-2 pro Flamengo. Fernando, eu particularmente apostava no empate por causa dos últimos placares, né? Mas estava acontecendo, não 2-2, mas 0-0. E ninguém, rapaz, ninguém. Nem você que está acompanhando aí, torcedor flamenguista, esperava aquela jogada do Berril, não, papai. Ele surpreendeu, Luiz Marmendes, aquele drible? Muito mais bonito que o gol, né? O lance foi maravilhoso, lindo demais. Mas 5-2 foi um pouquinho de exagero de vossa parte, Fábio. Não é essa jogada do Berril, acho que nem o cinegrafista, viu que o cinegrafista demorou para chegar na bola, porque nem o cinegrafista estava esperando a jogada aqui, porque o Berril é previsível, né? Mas tem um negócio, nunca critiquei, Fernando. Nunca, né? Mas é a mesma história do Márcio Araújo, né? O placar moral deve ter sido 5-2, porque aquela jogada lá do Berril deve valer alguns... vale 4 gols. Gols a mais, né? Vale 4 gols. Sim. A minha tese é a seguinte, o Berril, todo mundo sabe, é um jogador habilidoso, né? Aí, claro que ele surpreendeu naquele drible. Só que, o pouco que a gente viu foi que ele errou também no passe, né? Você viu como é que a bola foi pro Diego? A sorte dele é que era o Diego. Ele chutou pra trás, né? Chutou pra trás. Como um amigo meu das redes sociais diz aí, o placar moral foi 5-2. Não sei se você conhece a pessoa. Placar moral foi 5-2. Eu sempre escuto ele falando aí placar moral, hoje aí o placar moral foi 5-2. Então vamos lá, falando um pouquinho do jogo, Luiz Marmendes, Dalvão, Luiz Fábio Reoli. O Flamengo entrou, né? Claro, o Botafogo tá na Libertadores, e aí é aquela história, né? O ano de superação do Botafogo. Só que, com o elenco que tem, o Flamengo era o favorito, realmente? Teve alguma surpresa nesse resultado ou não? O Flamengo e Botafogo sempre é um clássico, né? A gente é muito imprevisível. O pessoal do Botafogo tudo torcendo para ir para os pênaltis, né? Porque o Gatito ali seria o grande lance ali, tentar segurar pelo menos para ir para os pênaltis. Mas na verdade, Fernando, te falar que não teve muita surpresa não. Acho que o Flamengo era favorito nesse jogo. O Botafogo não foi muito expressivo no jogo, a verdade é essa, né? O Botafogo jogou pelo empate, Dalvão? Jogou pelo empate. Ô, Fernando, acredito que sim, porque, como eu falei com alguns colegas botafoguenses hoje, né, brincadeiras à parte, se você contar, esse Botafogo deu 5 chutes a gol nos 2 jogos, foi muito. E ontem foi uma partida, assim, totalmente atípica da equipe, Botafogo muito recuado, né, um Luiz Ricardo que teve uma noite muito infeliz, já começou errando nos primeiros segundos ali de jogo, dando uma bola pro Guerreiro. Então eu acho assim que foi merecido também, a vitória do Flamengo foi merecida, apesar dos fatores, né, anormais ali do Berril. O Flamengo mereceu mesmo a vitória e mereceu a classificação aí para a final. Mas eu achei que era título, porque comemoraram muito. 4, 5 mil mensagens no meu celular ali, achei que tinham ganhado. 4, 5 mil mensagens no celular. 4 mil? 4 mil. Tá bem. 4. Não, mas a maioria era repetida. O pessoal tá colando. Cobrança, né? Ô Fábio, olha, tem um recado aqui, tá dizendo o seguinte, ó, saudações rubro-negras, não foi sorte, foi competência. Foi competência mesmo do Flamengo? Assim, jogou para ganhar, mas eu discordo um pouco do Luiz Mar. Na minha opinião, antes do jogo, o Botafogo veio num momento melhor. Para mim, o Botafogo era favorito. Do que ele vem fazendo no mata-mata, do estilo de jogo que vem aplicando, o Flamengo trocando de técnico, né, com algumas derrotas seguidas, inclusive dentro de casa. Então o momento do Botafogo, achei que o momento do Botafogo era melhor. Que quem era o favorito era o Botafogo, mas o Botafogo dentro de campo não soube aplicar isso, né? Chutou pouco, aceitou muito a troca de passes do Flamengo, mas na minha opinião o Botafogo era favorito, pelo que vem fazendo na Libertadores, né? Agora eles falam o seguinte, Luiz Marmendes, o Jair Ventura foi até questionado ontem, durante a coletiva, o seguinte, o elenco do Botafogo é aquilo ali que a gente viu ontem, né? Não tem muita opção. Por exemplo, ele tentou depois colocar o Gilson, né? Colocou o Vinícius Tanque também, mas se alguém machuca ali, né? Se ele não tivesse feito as 3 substituições, por exemplo, você olha para o banco de reserva e você fica com dor de cabeça, né? É muito diferente do Flamengo hoje, você pegar desde a folha salarial até os nomes que estão no elenco, é bem discrepante se você comparar os 2 elencos, né? Completamente discrepante. O engraçado, Fábio, discordar, você estava com 5-2, então por quê?
Não, porque torço pro time, né? Mas assim, tava otimista, mas assim, eu sabia, né, na realidade, que o Botafogo era um momento muito melhor. Eu até entendo que isso uma hora ia acontecer, que o Botafogo não ia conseguir segurar esse monte de competição com o elenco que tem. Não tem uns reservas à altura e assim, tá fazendo um bom campeonato. O time encaixou, né? Então, mas o placar foi mesmo por otimismo. Mas eu entendi naquele momento que o Botafogo estava no E o placar momento. moral? O placar moral, Aí. O placar moral acho que foi até mais, né? Placar moral, isso aí agora eu vou adotar. Pode Posso ser. adotar placar moral? Pode. O Vasco vai precisar de placar moral. Vai daqui a pouco a gente tem vai. novidade do Vasco da Gama, eu quero saber a sua opinião, né? vamos lá. Foi embora, a gente vai falar quem chega e já tem informações até do contrato do novo técnico. Só que antes eu dava uma lição falando aí que o Botafogo, ele não esboçou força contra o Flamengo, né? E se a gente pegar até os números, né, a estatística do jogo, provam isso. Por exemplo, o Botafogo pouco chegou, o Roger foi pouco acionado, quando foi acionado estava difícil, né? O Juan estava na cola dele, o Hever estava na cola dele. Pimpão, fez falta? Fernando, eu acho que o mais otimista dos botafoguenses não esperava que a gente fosse dizer isso aqui, mas fez muita falta. A garra, a velocidade, o Pimpão não é aquele cara técnico, aquele cara goleador, mas você vê o gol dele contra o Nacional, por exemplo. Ele deu um carrinho ali na dividida com o goleiro, acreditou e ele entrou. Então, do meu ponto de vista, ele fez até mais falta que o Carly. Por quê? Porque o Marcelo ontem Jogou foi bem, muito né? bem. Se é o Carly, por exemplo, naquele mano a mano ali com o Vinícius Júnior no final, eu acho que não daria. Então o Marcelo foi muito bem, então o Botafogo sentiu sim falta do Rodrigo Pimpão na partida de ontem. Legal, daqui a pouco a gente volta a falar mais de Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, porque nós temos aqui a outra decisão, né? O outro lado da moeda, o Cruzeiro enfrentou o Grêmio no Mineirão e aí devolveu o mesmo placar. Venceu por 1-0 com o gol dele, né? O juiz forano, o Hudson, foi lá, marcou o gol de cabeça. E nos pênaltis, deu Raposa. O time celeste precisava reverter a vantagem do Grêmio no Mineirão. Thiago Neves cobrou o escanteio da direita, Hudson subiu para cabecear forte e fazer o gol que levou a disputa para os pênaltis. E não faltou drama durante as cobranças. Edilson acertou a trave. O goleiro Marcelo Groi pegou a cobrança de Robinho. Everton acertou o travessão. Novamente, Marcelo Groi apareceu para defender a cobrança de Murilo. Aí foi a vez do goleiro do Cruzeiro aparecer. Fábio usou a perna para desviar a cobrança de Luan e Thiago Neves converteu o pênalti decisivo. E aí o Marcelo Groi, como a gente viu ali, defendeu 2 pênaltis, né? Acertou o canto, o Fábio pegou uma e aí contou com a sorte, né, das bolas na trave. Agora o Grêmio era realmente favorito ao título da Copa do Brasil, como muitos colocaram? Era, né? O time deles, ao contrário do Botafogo, tem um banco de reserva que consegue aí disputar essas duas. Deu um azar ontem, né, Fernando? Deu azar, chutou 2 bolas na trave. Eu até tava brincando com o meu cunhado que acho que não podia fazer gol de pênalti ontem, porque tava todo mundo perdendo, o goleiro tava pegando. Mas, assim, o Groi, pra mim, foi destaque, pegou 2 pênaltis, né? Pega muito. E, assim, o Cruzeiro saiu, mas não, assim, o Cruzeiro não jogou bem. Não jogou bem. Fez o gol, ficou recuado. No primeiro jogo foi dominado pelo Grêmio, assim. Ontem, quem passa, né? Você vai falar, passou, mas pra mim ontem quem merecia ter passado foi o Grêmio. O jogo o primeiro jogo da final tá marcado, né? Pelo menos a princípio, no dia 7 de setembro. E depois o jogo da volta pro dia 29. Cruzeiro e Flamengo da Vanessa, vai dar o quê? Ô, Fernando, vai ser equilibrado, porque o Flamengo sente falta dos jogadores que contrataram, mas não pode atuar. Então eu acho que vai dar Cruzeiro. Vai dar Cruzeiro. Com todo o equilíbrio das partidas, um 1-1 no Rio de Janeiro, em BH aí 1-0 Cruzeiro, gol do Thiago Neves. Luiz Mendes, até então o Grêmio era favorito, o Grêmio foi embora. Cruzeiro e Flamengo tem favoritismo? Eu não posso falar, sou suspeito para falar. Se eu falar que vai ser o Cruzeiro como o Dalvan, o pessoal já vai chegar me reclamando aí, falando, olha, você é vascaíno, por isso que você não falou que o Flamengo vai passar. Mas eu também acredito no Cruzeiro. Agora, interessante, ô Fernando, vocês gostam de zoar, né? Interessante, Fernando, que, né, como eu tinha comentado com você, a gente está batalhando para isso. Bacana, né, o Hudson fazer esse gol aí. Parabéns pro Hudson, juiz forano, um cara guerreiro.
tá fazendo falta no São Paulo aí, o pessoal dispensou ele, né? Veio pro Cruzeiro aí, mostrando a que veio, mandar um abração pro Hudson, pra turma toda. E a gente quer ele aqui, né, isso, Fernando? Daqui a pouco o Hudson vai estar aqui também no Arena com a gente, com certeza. Só tem uma folguinha lá, porque para ele a agenda tá apertada, mas ele vai vir aqui no Arena com certeza. Isso aí. O Hudson que é Juiz de Fora, né? Revelado pela base aqui do futsal, depois sobre o futebol de campo, e aí tá esse sucesso todo aí agora no São Paulo, Cruzeiro, tá mandando bem, né? O Juiz de Fora, o Hudson. Pessoal, olha só, vamos voltar aqui no Botafogo Flamengo, rapidinho, né? Pode rodar as imagens aí do jogo para mim, por favor. A gente tem um balanço aqui da partida entre Botafogo e Flamengo. O seguinte, olha só, são as informações extra-campo, né? E aí, olha só, tivemos, infelizmente, 9 ocorrências nessa partida envolvendo aí cerca de 15 torcedores, né, para ser mais preciso. Entre eles, um acusado de injúria racial, né? A situação se repete do jogo passado contra os familiares do Vinícius Júnior. Só que aí é o seguinte, o torcedor do Flamengo teria cometido, né, essa injúria contra um funcionário lá do estádio, que estava no portão, né? E aí não vou nem repetir a frase dele, porque não vale nem a pena a gente ficar falando isso aqui, né? Mas infelizmente, mais uma vez, a novela se repete, né? E aí vamos ver agora como é que vai ficar o desenrolar dessa partida. E teve mais confusão também depois do jogo, né? Naquele túnel de acesso ali ao vestiário, a comissão do Botafogo estava passando e aí teve provocação. Olha só, tem até o áudio aí, se quiser liberar o áudio. Luiz Marmendes, Dalvan Luiz, Fábio Reoli. O pessoal pedindo respeito, o clima ficou feio lá, hein? É lamentável, né? Os ânimos aí se aquecem, o pessoal às vezes excede. Isso aí é um antijogo, né, cara? A gente não para pra perceber. Mas o bonito do futebol é que em um lance inesperado como ali foi o gol do Flamengo, a história muda completamente. Esse que é o bonito do futebol, não é pro pessoal ficar brigando por conta disso, não. Em nenhum lance você pode decidir uma partida. E esse que é o gostoso. A gente tem que saber torcer, gente. Eu falo muito isso. Tem gente que leva futebol como uma coisa, assim, como uma briga, como um motivo de chacota. Isso aí acaba que não é a intenção do jogo. O bonito do jogo, independente se ganhou ou se perdeu, cara, parabéns. E sem contar também que essas cenas aí, elas externam também toda uma situação desconfortável, né? Que quando você começa a criar esse tumulto ali na saída e tal, jogadores, comissão, isso alastra para a torcida e a gente já está vivendo um caos aí no futebol brasileiro com essas injúrias, com essas coisas todas. Então acho que é lamentável isso, acho que já não cabe mais isso no futebol, principalmente no Brasil. Muito do que acontece na arquibancada reflete muito do que acontece aí no túnel, nas provocações antes do jogo, entre diretorias. Eu acho que se as diretorias unidas em prol de tentar um campo melhor, tentar alguma coisa melhor para o futebol carioca, ia ser muito melhor, né? Para o estado do Rio e para a competição, né? Você vê que os times de São Paulo têm a rivalidade, mas eles são mais unidos em questão de federação, organizados, são mais organizados. E isso muito reflete no que vai acontecer no estádio. Isso não vai longe, não. Cruzeiro e Atlético. Toda vez que tem Cruzeiro e Atlético... Tem confusão, né? Barril de pólvora. Verdade. E aí entra a questão da punição, né? Que infelizmente tem que ser realmente mais árdua, né? Mais forte, porque senão, infelizmente, a confusão continua. Bom, vamos falar de coisa boa aqui, deixar, né, a violência de lado. Olha só, no final de semana nós vamos ter aqui representantes de Juiz de Fora no futevôlei no Campeonato Mineiro, né? A dupla Maurício e o Aulos, eles conquistaram, né, a etapa B do Campeonato Mineiro, foram campeões, agora vão disputar a Elite. A nossa equipe conversou com a dupla, vamos acompanhar. Na etapa anterior a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que era subir no lugar mais alto, conseguimos o título e dessa vez a gente participa da principal categoria. E aí a coisa muda um pouco de configuração, mas a gente vem treinando e com certeza a gente vai brigar para tentar subir no pódio também para atingir o nosso objetivo maior, que é representar o estado. Nossa expectativa está bastante positiva, devido ao último resultado que a gente foi campeão invicto. Agora a gente subiu de categoria, né? Fomos para uma categoria onde até profissional joga. Então a gente está treinando bastante e a gente acha que a gente vai ter um bom desempenho lá em BH.
Muito bem, boa sorte aí pra dupla no final de semana. Só lembrando que na segunda a gente volta, né, dando a notícia aí se o Maurício e o Aulo, se eles foram bem ou não, né? Toda sorte do mundo aí pra vocês, tá bom? Bom, vamos mostrar aqui, gente, agora o gol do Corinthians, né? A vitória do Corinthians. Nós tivemos, pra colocar a casa em ordem no Brasileirão, o Corinthians enfrentou o Chapecoense lá em Chapecó. E aí foi pressionado o jogo inteiro. O Coringão não jogou tão bem assim, só que no finalzinho a sorte foi pro lado de quem tá bem no Brasileirão. E o Jô, que agora empatou na artilharia com o Henrique, né, o ceifador, saiu pro abraço pra galera. No primeiro tempo, o Timão teve um gol anulado. O juiz marcou toque de mão de Rodriguinho antes dele mandar pra rede. A Chape também criou chances, a melhor delas no segundo tempo, quando Túlio de Melo chutou para o gol e o zagueiro Léo Santos salvou em cima da linha. No finalzinho da partida, Clayson recebeu de Romero e tocou para Jô, que de pé direito mandou para a rede. 12º gol do atacante, que se igualou a Henrique Dourado na artilharia do Brasileirão. O líder Corinthians chegou aos 50 pontos. A Chape está em 15º na competição. E aí o Corinthians abriu 10 pontos, né, de vantagens para o Grêmio agora, né? A situação vai ficando ainda mais complicada, o Timão vai se distanciando ainda mais no Campeonato Brasileiro. A gente continua nessa sequência de boas notícias. Olha só, no Tupi Futsal agora, vamos para o futsal. Nós tivemos um goleiro aqui de Juiz de Fora, né, do Tupi, convocado para a seleção mineira, né, é o Eric. A gente tem aí a imagem do Eric, né, convocado, para a turma que não conhece o goleirão do Tupi. E o Eric é sub-17, foi convocado para a seleção mineira sub-17, que vai disputar aí como se fosse um brasileirão, né, com os outros estados. E joga também no Sub-20, né? E sexta-feira tem jogão no Sub-20, Campeonato Mineiro, Tupi e Bom Pastor. O Eric também vai estar lá e no domingo já viaja para Belo Horizonte, representando o Juiz de Fora aí para todo o Brasil. Toda a sorte do mundo, viu, Eric? Boa sorte. E aí a gente, claro, né? A gente vai marcar na volta do Eric para ele vir aqui no programa e contar tudo sobre essa competição. Boas notícias, né? Sempre bem-vindas. E agora, boa notícia para o Vasco da Gama, que estava sem técnico. E sabe quem chegou por lá? Luiz Mormendes, Dalvan Luiz e Fábio Reoli. Põe a imagem dele, o novo técnico do Vasco da Gama. Aí, Zé Ricardo. Falaram o seguinte, Luiz Mormendes, essa é a sua opinião. O contrato dele só será prolongado caso o Vasco seja classificado para a Libertadores. E aí? Já vai mandando currículo, né? Já procurando outra equipe. Porque para conseguir vaga para Libertadores, eu acho que é meio difícil. O pessoal pegou no pé do Milton Mendes, assim, sempre cai na conta do técnico, né? Mas acabou que o time tá mal, gente, não é só o técnico. Aí, bacana a contratação, né? Ele não vai começar treinando hoje, não vai treinar a equipe hoje, já tinha compromissos particulares, vai ser apresentado daqui a pouquinho, 11h30, não é isso, Fernando? É isso mesmo. Mas no sábado não vai treinar o Vasco. Eu fico imaginando o compromisso particular que ele não vai treinar hoje, né? Vai começar a entrega de currículo já vai começar a fazer a seletiva já. Mas assim, é difícil, é triste falar do Vasco. O pessoal pega no pé, gente, eu sou vascaíno, mas infelizmente é triste. Dentro de campo o Vasco tá horrível. É isso mesmo, Dalva? É, isso mesmo. E o Rico falou que joga esses três fica difícil. Já pode mandar currículo? Já tá assim? Isso, o Rico falou que a projeção, né, da Libertadores, ela continua. Então, assim... O Rico não tá na Sibéria, não, gente. Ele disse que já tá forte no LinkedIn. Ô, Fábio, você pegou tanto no pé do Zé Ricardo, agora ele foi pro Vasco da Gama. Será que ele consegue ter sucesso na missão de segurar o Vasco na Série B do Brasileiro? Nem falo que tá arriscado ele pegar. Série B, Fernando? Segurar o Vasco na Série B. O Fernando já tá torcendo pra queda do Vasco. É uma vaga garantida lá. Gente. Esse negócio do currículo me desestabilizou. Na Série A, né? Na Série A. Assim, o Zé Ricardo não é um mau técnico. E, inclusive, o Milton Mendes fez uma coisa no Vasco, né? Que foi tirar aquele pessoal que estava comandando o time. Achei muito corajoso da parte dele. Só que quem ficou lá não comprou, né, a ideia, ou talvez o time não encaixou. Mas assim, o Zé Ricardo vai com uma missão muito difícil, né? E, né? O cara já vai treinar o time com a pasta cheia de currículo, não tem nada, já vai. Ele já tem cara, vamos falar pra vocês, né? Em outubro tem eleição no Vasco, né? Quem sabe o clima lá dentro muda. Você vota mudando. ou não? Não, se fosse voltava, eu já voltava contra já.
Cara, o Vasco tá com um problema tão grande de administração, de conjunto mesmo. Isso reflete dentro de campo, naturalmente. Fica esse campeonato aí, se chove não molha. Perdendo o jogo. Pô, perder pra Bahia, gente. Você viu? Eu vi alguns comentaristas, isso pode parecer, não é um deboche, não é coisa, mas olha só, pensa bem. A Chapecoense perdeu um time todinho, um desastre aéreo. E tá bem. E tá muito melhor do que o Vasco. Ele teve que refazer um time todo, comissão técnica, teve que refazer diretoria de futebol e ainda assim tá melhor do que o Vasco. Vamos precisar fazer o seguinte, se a gente continuar nosso bate-papo, nosso tempo tá ficando curto, a gente tem pra mostrar aí, né, ainda a reportagem do Tupi, está se preparando para enfrentar o Botafogo de São Paulo, né, no sábado às 3 da tarde lá. E aí é o seguinte, caso o Tupi vença, né, já garante aí a classificação para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tupi pode ter uma baixa, né, que é o Andrei, que até treinou separado, está tentando se recuperar e é a dúvida para essa partida. O meia Andrei iniciou o treino separado dos demais. Ele sofreu uma pancada na atividade de terça-feira. Nós temos a preocupação de primeiro zelar pela parte física do atleta, né? Então, quando o Maranhas passou que ele não podia participar do coletivo, a gente já fez outro tipo de trabalho, né? Um jogador que vem jogando, então não perde ritmo. A gente sabe disso. Mas se ele estiver bem, é um jogador que vai para o jogo. Após o aquecimento, foram divididas 3 equipes que treinaram ao mesmo tempo. A imprensa não pôde acompanhar o coletivo. Com os portões fechados, não dá para saber se Ailton Ferraz fez alguma alteração no time titular e quais as variações táticas foram treinadas. Mesmo com o Andrei tendo iniciado a atividade separado dos demais, é provável que o técnico tenha todos os jogadores à disposição para a partida. Isso é sinal de que o trabalho está sendo bem monitorado, né? Mas mesmo assim, às vezes há algumas situações que fogem do controle, em termos de pancada, que a gente quer que o time reserva jogue forte também. Às vezes há um contato a mais e vem uma dorzinha daqui e dali, mas nada que evite do atleta estar jogando. Eu acho que é o importante para qualquer treinador poder contar com o seu elenco. Faltam apenas 3 jogos para o fim da primeira fase. O Carijó tem 26 pontos e está muito perto da classificação. Não tomar gols já é meio caminho andado. Viemos de 2 jogos sem tomar gol, né? É muito importante isso. A confiança aumenta na nossa parte defensiva. Os jogadores vão crescendo cada vez mais. Só que a mentalidade é buscar a vitória. O que a gente espera é que a gente consiga, antes de pegar o último jogo em casa, esteja resolvida a nossa classificação, né? Não vai ser fácil. São jogos de 6 pontos, a gente sabe disso. Uma equipe muito qualificada do Botafogo. E a gente vai para tentar obter os 3 pontos. Pela classificação atual, o Tupi enfrentaria o Fortaleza. Só que o eventual adversário na segunda fase ainda não passa pela cabeça dos jogadores. Continuar com o pé no chão, ainda não conseguimos, né, o objetivo, que é a classificação. Estamos próximos, como você falou, mas ainda não está nada garantido ainda, né? Então é focar no nosso grupo e aí sim, conseguindo a classificação, olhar para o outro lado. Bom, daqui a pouquinho a gente vai voltar mostrando os números do Tupi e também os números do Botafogo para a turma aqui poder comentar. Só que antes, uma pausa rapidinha aqui no Arena. Continue aqui que daqui a pouquinho a gente está de volta. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, já de volta com a Arena Alterosa, estou aqui perto dessa turma boa, Fábio Reoli, Dalvan Luiz e também Luiz Marmendes. Olha só, a gente mostrou a reportagem do Tupi, o Ailton Ferraz sempre causa imagens, né, inusitadas aí durante a coletiva. E nessa teve mais uma, né? Vamos ver. Rapaz. Você gostou do óculos, Dalvan? Lembrou quem? Tá aparecendo o tio Buda lá do Vila Branca. O tio Buda, treinador lá que foi do Vila Branca, ele também gostava de treinar lá, colocando uns óculos assim, meio tabaréu, né? Tá legal. Olha só, no sábado às 3 da tarde tem Botafogo e Tupi. Placar da partida, Fábio Reoli. 2-0 Tupi. Dalvan Luiz. 1-0 Galo, gol do Marcelo. Luiz Marmendes. 2-1 Galo. Então vamos lá, né? Se o Galo vencer, classificado. Agora vamos lá para a sessão de alô. Eu tô aqui, olha só, com um recadinho da turma da Bocha Casa de Itália, que estão disputando a Taça Brasil. Já estão lá em Nova Prata, no Rio Grande do Sul, né? E aí vamos esperar bons resultados para a gente noticiar aqui também na segunda-feira. E o Dalvan Luiz me entregou uma listinha pequenininha aqui de alô. Deixa eu ler aqui a turma. Vamos lá, um abraço pro Palinha Grazi, é o Palinha que fica lá na portaria do Estádio Municipal.
a Paula Fernanda, Isabelle Souza, a Dona Maria, o Daniel, a Aparecida, e também para os filhões Aparecida, João Gabriel e Gabriele, Daniele e Kézia, e também não posso esquecer da botafoguense, gente boa, a Dona Ellen. Tá feliz com o filhão Fábio, mas tá triste, né, pela derrota do Botafogo. Tem mais alô para mandar aí? Tem o Ismar, tem o Vinícius, tem o Godô, tem o Marcelo Mecânico, tem a Quitéria, tem o pessoal que malha comigo lá, que eu tô fazendo musculação agora, rapaz. Tô fazendo musculação agora. Tô fazendo musculação. Olha o Valmir me zoando aí. Daqui a pouquinho tô igual o Valmir. Tem um ataque, no futebol ele tem um Shark ataque, né? Vamos fazer então uma dupla, eu e você, eu vou fazer o Free Willy ataque. Beleza. Você levanta pra eu cortar então. Beleza, tá tranquilo. Boa sorte pro Maurício, também pro Aulo, se vão estar no final de semana disputando o Campeonato Mineiro. Obrigado, Fábio Reoli, Dalvan, Luiz Marmendes, mais uma vez pela participação aqui. E agora chegou a hora, meu filho, de você chamar ele que vem com os destaques do Alterosa e Alerta, primeira edição. Que alegria! Não percam, hein? Assistam agora Alterosa em Alerta, primeira edição, com Valmir Rodrigues. Vem, Valmir!